A maioria das pessoas que entra no day trading acredita que performance é uma consequência direta de técnica, de setups refinados e de leituras cada vez mais sofisticadas do gráfico. Esse pensamento parece lógico à primeira vista, mas ele ignora um fator decisivo que atua antes mesmo de qualquer análise ser feita. Antes do clique, antes da entrada e antes da execução, existe um estado interno que define como o mercado será interpretado naquele momento específico. Alguns poucos traders, normalmente após muitos erros e frustrações, começam a perceber que o problema raramente está no que é visto na tela. O verdadeiro ponto de decisão acontece dentro da mente, na forma como o risco é percebido, na maneira como a incerteza é tolerada e no quanto o operador consegue permanecer estável sob pressão. Quando essa compreensão surge, o trading deixa de ser apenas uma atividade técnica e passa a se tornar um exercício profundo de autodomínio. Um exemplo real dessa virada é Richard Barg, um trader que não se destacou por prever o mercado de forma milagrosa, nem por criar um método secreto inacessível aos outros. O diferencial dele foi entender que a mente decide antes do mercado e que a execução nada mais é do que a consequência direta desse estado interno. Ao longo do tempo, ele percebeu que não adiantava refinar estratégias enquanto continuava emocionalmente vulnerável a perdas, expectativas e impulsos. É exatamente isso que muda a trajetória de quem busca alta performance de forma sustentável. Quando o operador entende que o mercado não exige controle absoluto, mas sim clareza emocional, a relação com o risco se transforma. O medo diminui, a compulsão por operar perde força e as decisões passam a ser tomadas com mais lucidez, mesmo em cenários adversos. Então, fique até o final do vídeo para entender como um trader de alta performance realmente pensa, como se proteger emocionalmente em um ambiente imprevisível e, principalmente, como operar sem se auto-sabotar nos momentos que mais importam. O que você vai perceber é que o maior diferencial no trading não aparece no gráfico, mas na mente que observa e executa diante dele. Antes de qualquer reconhecimento no mercado, Richard Barg estava longe de representar a imagem clássica de um trader bem-sucedido. Ele veio de uma origem simples, sem conexões privilegiadas, sem capital relevante e sem qualquer tipo de vantagem inicial que pudesse colocá-lo à frente dos outros. O que existia desde o início era um desejo intenso de vencer, não como vaidade, mas como uma necessidade interna de provar para si mesmo que era capaz de atravessar um caminho difícil. Seus primeiros contatos com o mercado não foram marcados por acertos extraordinários ou resultados acima da média. Pelo contrário, foram experiências confusas, cheias de tentativas frustradas, erros repetidos e uma sensação constante de estar sempre um passo atrás. Enquanto muitos desistiam diante dessa realidade, Richard permanecia, não por confiar em um talento especial, mas por aceitar o desconforto como parte inevitável do processo. Ele não entrou no trading acreditando que seria fácil, nem esperava recompensas rápidas. Havia uma disposição clara para suportar frustração, aprendizado lento e períodos prolongados sem validação externa. Essa fome de evolução, maior do que qualquer talento técnico inicial, foi o que manteve sua trajetória em movimento quando os resultados ainda não justificavam o esforço. Richard não se destacou por genialidade precoce ou intuição fora do comum. Ele se destacou porque estava disposto a atravessar o desconforto que a maioria evita, permanecendo presente mesmo quando o mercado não oferecia respostas claras ou recompensas imediatas. O primeiro contato de Richard Barg com o ambiente profissional do trading foi um choque direto com expectativas que não haviam sido ajustadas. Ao entrar em uma mesa proprietária, ele percebeu rapidamente que o mercado real impunha um nível de pressão que nenhum estudo teórico havia preparado completamente. Cada sessão trazia a sensação constante de estar sendo avaliado, não apenas pelos resultados, mas pela postura,
pela disciplina e pela capacidade de manter clareza sob tensão contínua. Operar em conta demo, enquanto outros traders já lidavam com capital real, aumentava ainda mais o peso psicológico desse cenário. A comparação era inevitável, e com ela surgia a impressão recorrente de estar sempre um passo atrás. Mesmo quando executava corretamente, a percepção de atraso alimentava frustração e ansiedade, criando um ruído interno difícil de ignorar. O ambiente não perdoava hesitação nem instabilidade emocional, e isso ficava evidente a cada dia de mercado. Com o passar do tempo, Richard entendeu que aquele espaço não estava apenas testando estratégias ou técnicas específicas. O que estava em jogo era a capacidade de sustentar foco, confiança e equilíbrio diante da pressão diária e da incerteza constante. Foi nesse estágio que ele começou a perceber algo fundamental. O mercado testa a mente muito antes de testar qualquer método. Em determinado momento, Richard percebeu que estava fazendo tudo o que, teoricamente, deveria funcionar. Ele estudava estratégias usadas por outros traders, tentava replicar modelos vencedores e ajustava detalhes técnicos com frequência. Ainda assim, os resultados continuavam irregulares, alternando pequenos ganhos com perdas que anulavam qualquer sensação de progresso. Quanto mais ele se esforçava para copiar métodos externos, mais evidente se tornava a falta de estabilidade no desempenho. Essa inconsistência começou a gerar uma sensação silenciosa de incapacidade. Não porque faltasse conhecimento técnico, mas porque a execução nunca era a mesma em condições diferentes. Em alguns dias, as decisões pareciam claras e bem alinhadas. Em outros, o mesmo gráfico provocava dúvida, pressa e entradas forçadas. Aos poucos, ficou impossível ignorar que o problema não estava apenas no método, mas no estado interno, a partir do qual esse método era aplicado. Foi nesse ponto que surgiram os primeiros sinais de reconhecimento emocional. Richard começou a notar padrões recorrentes de ansiedade após perdas, excesso de expectativa depois de ganhos e uma necessidade constante de validação imediata. Esses estados mentais alteravam sua leitura do mercado de forma sutil, mas profunda, comprometendo decisões que, no papel, pareciam corretas. A virada começou quando ele entendeu algo essencial para qualquer operador que busca consistência real. O problema não era exatamente o que ele fazia no mercado, nem a estratégia que escolhia seguir. O verdadeiro fator limitante era o estado mental em que cada decisão era tomada, pois era esse estado que determinava como a técnica seria interpretada e executada. Foi a partir de conversas aparentemente simples com mentores mais experientes que algo começou a mudar de forma silenciosa. Não eram diálogos sobre setups novos ou indicadores secretos, mas reflexões sobre comportamento, rotina e estado mental durante as operações. Esses traders não falavam com empolgação sobre grandes ganhos, mas com naturalidade sobre disciplina, clareza e controle interno. Aquilo soou estranho no início, mas despertou uma atenção que antes não existia. Com o tempo, Richard começou a observar a si mesmo com mais honestidade. Passou a perceber que seus melhores dias não estavam ligados a estratégias específicas, mas ao modo como se sentia ao operar. Quando estava calmo, concentrado e sem urgência, suas decisões eram mais limpas e coerentes. Em contrapartida, nos dias em que carregava ansiedade, frustração ou necessidade de provar algo, os erros se repetiam, mesmo seguindo exatamente o mesmo método técnico. Essa percepção trouxe um insight decisivo. O resultado não estava reagindo apenas ao mercado, mas ao estado mental ativo no momento da execução. A partir daí, a atenção deixou de estar exclusivamente no gráfico e passou a incluir a própria mente como parte do processo. Ele começou a registrar sensações, níveis de foco, emoções predominantes e comportamentos recorrentes antes, durante e depois das operações. Esse foi o início de uma auto-observação estruturada,
onde o objetivo não era julgar, mas compreender padrões internos. Ao invés de tentar eliminar emoções, passou a reconhecê-las e entender como influenciavam suas decisões. Nesse ponto, ficou claro que nenhum gerenciamento de risco técnico seria suficiente se a mente continuasse desorganizada. Antes de gerir risco no mercado, ele precisou aprender a gerir a própria mente. O primeiro pilar: a auto-observação diária. Richard entendeu que não existe execução consistente quando o trader ignora como está emocionalmente, mentalmente e fisicamente antes de operar. O mercado pode até oferecer oportunidades claras, mas a forma como elas são percebidas depende diretamente de quem está olhando. A autoobservação diária consiste em monitorar fatores simples, mas decisivos, como nível de foco, energia mental, clareza de raciocínio e carga emocional acumulada. Não se trata de introspecção abstrata, mas de uma leitura prática do próprio funcionamento. Em dias de ansiedade elevada, cansaço excessivo ou agitação mental, a probabilidade de erro aumenta, mesmo que o setup seja tecnicamente correto. Ignorar isso é operar no escuro, acreditando que disciplina técnica sozinha é suficiente. Com o tempo, fica evidente a relação direta entre estado emocional e performance. Dias de clareza interna tendem a gerar decisões mais limpas, entradas mais precisas e maior respeito aos limites definidos. Já dias emocionalmente instáveis costumam produzir impulsividade, antecipações desnecessárias e dificuldade em aceitar o risco. O método não tenta eliminar emoções, mas tornar o trader consciente delas antes que interfiram na execução. Esse processo cria uma mudança profunda na forma de agir. A consciência passa a preceder a ação, e o trader deixa de entrar no mercado automaticamente. Ele começa a escolher quando operar, em vez de simplesmente reagir a estímulos externos. Essa escolha não é baseada em vontade ou motivação, mas em responsabilidade com o próprio desempenho no longo prazo. Ao desenvolver esse hábito, o operador percebe que muitas perdas não estavam ligadas à falta de técnica, mas à falta de presença. A autoobservação diária se torna um filtro silencioso que protege o capital e, principalmente, a mente. Quem ignora o próprio estado interno tende a reagir de forma automática às oscilações do mercado. Quem aprende a se observar com consistência passa a escolher com mais lucidez como, quando e se deve agir. Segundo pilar: não operar também faz parte da estratégia. Richard Barg percebeu cedo que o mercado cobra lucidez antes de cobrar ação. Em dias nos quais a mente não estava clara, a decisão mais inteligente não era forçar setups ou tentar recuperar algo. A decisão correta era parar. Essa escolha não nascia de medo, mas de respeito ao próprio limite mental. Ele entendeu que operar sem estabilidade interna transforma qualquer método em risco desnecessário. A decisão consciente de não operar funciona como um mecanismo de proteção mental. Ela interrompe ciclos emocionais perigosos antes que eles ganhem força. Ao reconhecer um estado interno inadequado, o trader preserva sua clareza futura e evita que pequenas distorções emocionais se transformem em erros recorrentes. Essa pausa estratégica mantém a mente íntegra para quando as condições internas voltam a ser favoráveis. Respeitar o próprio limite não enfraquece o operador. Pelo contrário, fortalece a consistência ao longo do tempo. O trader maduro não mede seu valor pela quantidade de trades realizados em um dia, mas pela qualidade das decisões que escolhe tomar, inclusive a decisão de não agir. Ele entende que o capital financeiro depende diretamente do capital mental disponível para executar com precisão. Quando não operar passa a ser visto como parte legítima da estratégia, a ansiedade diminui e a relação com o mercado se torna mais equilibrada. O trader deixa de lutar contra o silêncio e aprende a usá-lo como aliado. Preservar a mente é preservar o capital,
porque sem clareza emocional, nenhuma oportunidade vale o risco de se perder internamente. Terceiro, pilar: aceitação do erro e domínio emocional. O erro deixa de ser interpretado como uma falha pessoal e passa a ser entendido como informação objetiva dentro de um ambiente probabilístico. Quando perdas são vistas como dados, o drama desaparece. O trader não tenta justificar o resultado, não distorce a leitura do gráfico depois do fato e não cria narrativas para aliviar a própria frustração. Ele registra o que aconteceu, avalia se a execução respeitou o plano e segue adiante com a mesma clareza. Nesse ponto, o foco se desloca do desejo de estar certo para o compromisso de agir corretamente dentro daquilo que foi previamente definido. Os stops, nesse contexto, deixam de ser encarados como punições e passam a cumprir sua verdadeira função, que é proteger capital e preservar equilíbrio mental. Respeitar um stop não gera revolta, nem sensação de injustiça, porque o risco já foi aceito antes da entrada. A decisão de perder uma quantia específica foi tomada de forma consciente, o que elimina a surpresa emocional quando o cenário desfavorável se concretiza. Essa maturidade emocional também se reflete na responsabilidade pessoal. O trader deixa de culpar o mercado, a corretora ou a volatilidade inesperada, porque entende que aceitar o risco significa assumir integralmente as consequências das próprias decisões. Essa responsabilidade não pesa, pelo contrário, ela libera energia mental, pois não há mais conflito interno entre expectativa e realidade. Quando o ego sai da equação, o erro deixa de ser uma ameaça à identidade do trader. Ele não precisa provar competência a cada operação, nem recuperar perdas para restaurar a autoestima. O erro passa a ocupar o lugar correto dentro do processo como parte inevitável do caminho. É nesse ponto que a estabilidade emocional se fortalece, permitindo que a execução permaneça limpa, contínua e coerente mesmo após resultados negativos. Quarto pilar: o papel da felicidade e do bem-estar na performance. O estado emocional geral do operador, aquilo que ele carrega para além da tela, molda silenciosamente a forma como ele interpreta risco, oportunidade e ameaça. Um trader não opera apenas com base no que vê no gráfico, ele opera com base em como está vivendo, pensando e se sentindo no momento da execução. Quando o operador se encontra emocionalmente desequilibrado, insatisfeito ou sobrecarregado, o mercado passa a ser usado como uma válvula de escape. Nessas condições, a operação deixa de ser uma decisão técnica e passa a ser uma tentativa inconsciente de compensação. O trader infeliz tende a forçar entradas, a buscar no mercado uma validação que não encontra fora dele, e isso distorce completamente a leitura e o timing. O gráfico se torna um campo de projeção emocional e não um espaço de decisão racional. Por outro lado, quando existe equilíbrio interno, o comportamento muda de forma perceptível. A clareza não surge do esforço excessivo, mas da estabilidade emocional que permite observar sem pressa e agir sem tensão. O operador que cuida do próprio bem-estar não sente urgência em estar posicionado o tempo todo, nem carrega a sensação de que precisa provar algo a cada trade. A execução se torna mais limpa, mais simples e mais coerente com o plano previamente definido. Nesse estágio, a performance passa a refletir a vida como um todo. Rotina, descanso, satisfação pessoal e saúde emocional deixam de ser temas periféricos e se tornam elementos centrais da consistência. O mercado apenas amplifica aquilo que já existe internamente. Por isso, alta performance emocional não nasce do caos interno, mas da construção consciente de um estado de equilíbrio que sustenta decisões firmes mesmo em ambientes de pressão constante. Quinto pilar: controle emocional em momentos extremos. Quando tudo se move rápido, o primeiro risco não está no gráfico, mas na aceleração interna.
O coração dispara, a necessidade de agir cresce e a sensação de que algo precisa ser feito imediatamente se instala. Traders emocionalmente despreparados confundem velocidade com oportunidade e acabam tomando decisões precipitadas, tentando capturar movimentos sem critério ou compensar perdas em tempo recorde. O resultado costuma ser uma sequência de erros que não nasce da falta de técnica, mas da perda momentânea de controle interno. A disciplina emocional, nesse contexto, se manifesta como a capacidade de manter o mesmo padrão de execução, mesmo sob estresse elevado. O operador treinado não acelera porque o mercado acelerou. Ele não amplia risco porque o movimento parece maior. Ele não abandona regras porque o cenário parece excepcional. A execução permanece limpa justamente porque existe um compromisso prévio com o processo, e não com a emoção do momento. Decisões rápidas não significam decisões impulsivas. Quando o método está internalizado e a mente está organizada, agir com rapidez se torna uma consequência natural da clareza e não do desespero. O trader não precisa lutar contra o impulso de agir, porque ele já reconhece esse impulso como parte do ruído emocional que acompanha situações extremas. Ao invés de reagir, ele responde de forma consciente, seguindo exatamente aquilo que foi definido antes da pressão surgir. Esse é o ponto em que o método se prova de verdade. Não quando tudo está calmo e previsível, mas quando o mercado exige postura, controle e maturidade emocional. O verdadeiro teste emocional acontece quando tudo se move rápido, e apenas quem desenvolveu disciplina interna consegue atravessar esses momentos sem comprometer a própria consistência. Ao observar toda a trajetória apresentada, fica evidente que Richard Barg não construiu seus resultados por antecipar movimentos ou por tentar dominar o mercado por meio de previsões precisas. O diferencial real esteve na capacidade de permanecer inteiro por dentro, mesmo quando o ambiente externo se mostrava volátil, imprevisível e emocionalmente exigente. Enquanto muitos se perdem tentando controlar o gráfico, ele aprendeu a não se perder dentro da própria mente. O método que sustenta essa postura não é complexo nem misterioso. Ele se apoia em princípios simples, mas profundos, que exigem maturidade para serem aplicados de forma consistente. Autoobservação, respeito aos próprios limites, aceitação do risco e cuidado com o estado emocional formam uma base que parece básica, mas que poucos conseguem manter sob pressão contínua. A dificuldade não está em entender o método, mas em executá-lo quando emoções tentam assumir o controle. Quando essa execução se torna estável, o trading deixa de ser uma luta diária contra o mercado e passa a ser um processo de atuação consciente. As decisões se tornam mais limpas, o impulso perde força e a clareza se mantém mesmo em momentos de alta intensidade. O operador não busca provar nada a cada trade, nem se define pelo resultado isolado de uma operação. Ele se compromete com o processo e confia na repetição correta ao longo do tempo. No fim, o gráfico muda todos os dias, os contextos se alteram e o mercado segue indiferente às expectativas individuais. O que precisa permanecer estável é a mente que observa, decide e executa. Essa estabilidade, construída silenciosamente, se torna a maior vantagem competitiva invisível. É ela que sustenta decisões consistentes quando tudo ao redor parece caótico. E é exatamente por isso que poucos conseguem desenvolvê-la de forma genuína. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e comportamento nos de um trader vencedor. Se você aprendeu algo, deixe um gostei e se inscreva. Comente abaixo sobre suas dificuldades mentais no trading. E se quiser um áudio personalizado para a fase em que você se encontra, acesse o link na descrição. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados e, finalmente, você sentirá que está tendo progresso.
Vejo você no próximo vídeo.